Alguns detonam o uso de caixa sifonada para os projetos hidrossanitários. E eu quero te dizer que eles não estão 100% errados. Tem uma parte de verdade nessa história, porque essa caixinha aqui, essa caixinha bonitinha, pequenininha, compacta, usual nos banheiros, tem sido muito utilizada para um fim que tecnicamente ela é imprópria, que ela não deve ser utilizada. E se você está interessado e quer saber qual caixa você tem que evitar nos seus projetos hidro e quais caixas você pode utilizar realmente para o teu cliente impedir o retorno de mau odor para o ambiente dele, para o teu cliente fazer manutenção, para a instalação ocorrer tudo corretamente, acompanhe esse vídeo até o final, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, para você receber a notificação sempre que eu colocar conteúdo novo aqui. Aqui é a Júlia e eu quero te mostrar a farsa da caixa sifonada. Por que a gente não pode utilizar essa caixa sifonada aqui, que é a caixa 100% por 50 milímetros. Ela tem 3 entradas, uma saída, a saída de 50 milímetros, a parte superior dela tem 10 centímetros, é 10 por 10, por isso que o nome dela é 100 por 100 por 50, são 100 milímetros por 100 milímetros por 50 milímetros de saída, que corresponde a essa caixinha pequenininha aqui, tá? Por que a gente não pode utilizar ela como um fecho hídrico, como um desconector? O que é um desconector, primeiro de tudo? Desconector é um espaço, um componente que a gente tem no projeto que geralmente é utilizado ou caixa sifonada ou sifão de peças. O desconector é muito confundido com o sifão, só que o que acontece? O desconector é um sistema que ele vai manter água na tubulação, que tem o principal objetivo de impedir o retorno de maus odores para o ambiente. Então você já deve ter visto embaixo da pia, embaixo do lavatório, embaixo do tanque, um sifão, muitas vezes utilizado o flexível. Não é o que eu mais recomendo, mas não é o caso desse vídeo. E esse sifão é normalmente confundindo com o desconector. Desconector é um termo técnico que a gente usa para esse dispositivo que fica a água aí e impede o retorno de maus odores. Porém, essa caixa sifonada, apesar dela ser sifonada e ter um sifão aqui dentro, ela não pode ser utilizada como um desconector, tá? Por mais uma vez, por mais que fique água acumulada aqui no fundo dessa caixa, que aqui ela tem um joelhinho, né, que a água vem, aqui ela entra por uma das 3 entradas, ela vem, entra, desvia por baixo e sobe aqui para ir para o restante da rede de esgoto. Fica a água aqui, sempre vai ficar, a não ser que tenha uma evaporação, que essa água evapore, mas sempre que tiver água, essa água, né, esse fluente sanitário vai ficar aqui para depois ele escoar para o restante da rede. Mas por que a gente não pode utilizar essa caixa como desconector? Por causa do seguinte, olha o que a norma 8160 diz. Desconectores. Todo desconector deve devem atender as seguintes condições. Ter o fecho hídrico, que é esse famoso sifão, com uma altura mínima de 0,05 metros. Isso corresponde a 5 centímetros. Será que essa caixinha aqui tem 5 centímetros de fecho hídrico de água que vai manter aqui? Vamos olhar no próprio fabricante quais as dimensões desse componente. Acabei de acessar aqui o site da Tigre e a gente está falando exatamente dessa caixa. 100 por 100 por 50 com 3 entradas e uma saída de 50 milímetros. Aqui tem vários fotinhos dela, ela é bem pequenininha mesmo, pode ter a grelha quadrada ou circular, como por exemplo essa. E aqui ela tem um joelho para baixo, tá? Como eu mostrei na representação lá no Revit. Se a gente olhar aqui a tabela descritiva, a gente vai encontrar quais são as dimensões desse componente. Ó, tô dando um zoom aqui e a gente consegue visualizar que aqui, ó, na letra B, que a gente tem aqui, a gente tem 56 milímetros, que corresponde a 5 centímetros. Então, Júlia, a gente atende. Só que não. Por quê? Porque o fecho hídrico é onde vai ficar a água ali, o tanto de água que vai ficar. E vai ficar só esse espacinho aqui de água.
porque esse restante aqui vai acabar escoando para a rede, né? Pela inclinação da rede, que para tubo de 50 milímetros é 2% o mínimo. Então, é só essa altura aqui que vai ficar de água. E essa altura é quase metade da altura B, pouco proporcional aqui, ó, à altura D3, que a altura D3 tem 40 milímetros, que corresponde a 4 centímetros. Então, se fosse, aqui é um pouco menor, tá? Mas se fosse essa altura X igual à altura D3, a gente teria 4 centímetros, o que já é inferior à norma. Só que a gente tem menos ainda, menos que 4. Então, por isso que essa caixinha aqui não pode ser utilizada como um desconector, não pode ser utilizada no nosso projeto para impedir o retorno do mau cheiro, impedir o retorno dos maus odores para o ambiente do nosso cliente, tá? Você já deve ter visto, tenho certeza. Se você ainda não viu, tenho certeza que você vai ver um banheiro que tem dentro do box uma caixinha desse tamanho, de 10 por 10 com saída de 50, que recebe efluente do lavatório e depois vai para o restante da rede de esgoto. E acontece que essa caixinha é utilizada como desconector de maneira incorreta. A gente sabe que para impedir o retorno de mau cheiro, a gente precisa ter um sifão, ter um desconector aí, atendendo os itens da norma, e também a gente precisa ter uma ventilação para proteger esse sifão, proteger esse fecho hídrico que a gente tem ali no ambiente. E aqui a gente já não tem o primeiro. A gente já não tem um desconector com as medidas e especificações conforme tá na norma, tá? Então, a gente não pode utilizar para fecho hídrico, para impedir o retorno de mau cheiro. Tem que ter um outro dispositivo que realmente atenda aos requisitos da norma, que é ou uma caixa sifonada maior, como, por exemplo, essa aqui, que é um dispositivo que funciona muito bem, que atende muito bem manutenção, que atende muito bem o recebimento de efluente do box, por exemplo, que o cliente consegue instalar tanto em residência quanto em edifícios, que pode receber efluente de lavatório. Ele tem inclusive 7 entradas, a parte dele já é maior, é de 15 por 15, com saída também de 50 milímetros. E é claro que daí para fazer o dimensionamento tem que somar as unidades Hunter de cada contribuição para dimensionar conforme está na norma e para atender a necessidade do nosso usuário, né, do nosso cliente final. E aí, então, Júlia, por que eles fabricam essa caixa se não dá para usar, se não posso usar ela? Não é que você não pode usar ela, você não pode utilizar ela para esse fim específico, que é de impedir o retorno de maus odores. Então, você pode utilizar, por exemplo, essa caixa no box. Pode utilizar assim, só que depois que passar por essa caixa, tem que passar por um outro fecho hídrico que atenda a norma, ou uma outra caixa sifonada maior, ou então um sifão de peças, por exemplo. A gente utiliza bastante essa caixinha aqui na parte pluvial. A gente utiliza em sacada aberta, a gente utiliza ela em varanda, para recolher a água do piso, principalmente a água pluvial, né? O que a gente mais costuma utilizar é em água pluvial. Então, vai recolher a água pluvial do piso e vai direcionar para o restante da rede pluvial. Não vai passar pelo sistema de esgoto para precisar de um outro sifão. A gente sabe que na prática, por mais que tenha esse sifãozinho, se não tiver sobrepressão dentro da rede, se não tiver muita sucção ali dentro da rede para remover essa água, ele vai funcionar. E tendo a ventilação, é claro. Mas a gente precisa fazer o que como projetista? Projetar dentro das normas. Então, a gente não pode utilizar essa caixa como dispositivo para impedir o retorno de mau cheiro, como sifão para impedir o retorno de mau cheiro, mas podemos utilizar para vários outros fins, como por exemplo, água de coleta do piso de águas pluviais. E se a gente fizer um comparativo aqui, ó, com as dimensões dessa outra caixa, a gente tem uma quantidade de água que fica acumulada, de efluente que fica acumulado, geralmente vem do lavatório ou do próprio banheiro, né? Que é uma água que a gente tem mais limpa, apesar de ser um efluente. Ela é um pouquinho mais limpa por ter mais volume, não ter resíduos sanitários. A gente tem uma altura de fecho hídrico muito maior, até maior do que 5 centímetros que a norma recomenda, né? Então, a gente garante que o efluente, na hora dele entrar
Ele vai entrar por aqui, vai desviar e vai vir para essa outra lateral que vai escoar para o restante da rede. Esse fecho hídrico aqui vai ser maior do que 5 centímetros, atendendo aí os requisitos da norma. Então, não vamos demonizar a caixa sifonada. A caixa sifonada é um excelente dispositivo para o sistema sanitário, principalmente porque ele cumpre os dois objetivos, que é impedir o retorno de mau cheiro e proporcionar manutenção do usuário. Mesmo quando é utilizado com tampa cega, mesmo quando é utilizado aquela caixa sifonada oculta, que fica mais bonita esteticamente no banheiro do cliente, quando é utilizado um ralo linear. Então, a caixa sifonada é um excelente dispositivo porque ele cumpre esses dois objetivos que a norma exige que tenha: manutenção e impedir o retorno dos maus cheiros com o fecho hídrico. Então, a gente tem que saber selecionar qual tipo de equipamento que a gente vai especificar no projeto para o nosso cliente. E é importante também que qualquer sistema que a gente instale no projeto, ele vai funcionar desde que todo o restante esteja sendo projetado corretamente também. Assim como a caixa sifonada é um excelente dispositivo, ele só vai funcionar para impedir o retorno de mau cheiro quando ele tiver um outro sistema implementado junto, que é o quê? Uma ventilação instalada e projetada corretamente. Sem essa ventilação correta, não vai funcionar. Não adianta ter sifão de peças, não adianta ter caixa sifonada grande e pequena, que não vai funcionar. A gente precisa ter uma ventilação sempre aliada a um fecho hídrico para proteger ele e deixar ele cumprir o objetivo dele, que é impedir ali o retorno de mau cheiro, daquele cheiro de fossa para o ambiente do nosso cliente. Mas me conta, você sabia que esse tipo de caixa, esse modelinho de caixa, você não poderia projetar para essa função? Já deixa aqui nos comentários se você já sabia ou não sabia, e também se você ficou com alguma dúvida. Vou adorar te responder e eu vejo você no próximo episódio.